Diferentes culturas têm maneiras únicas de contar. Por exemplo, em algumas partes do mundo, as pessoas geralmente começam a contar com o polegar e terminam com o mindinho. Em contrapartida, outras começam com o dedo indicador e terminam com o polegar. Algumas pessoas começam com o dedo mindinho e, às vezes, podem até começar estendendo os dedos em uma palma aberta antes de puxá-los para formar um punho fechado. Muito bem, agora vamos fazer um pequeno teste contando de 1 a 5. Você me mostrará os números com os dedos e eu lhe direi a qual cultura seus gestos pertencem. Vamos lá! Me mostre o 1. Se você mostrar com o dedo indicador, provavelmente é dos Estados Unidos ou da China, pois esse gesto é típico desses países. Se você mostrou 1 com o polegar, de que parte da Europa você é? Em muitos países europeus como Alemanha, Espanha, França, Itália e Reino Unido, as pessoas usam o polegar para mostrar o 1. E quanto ao número 2? Se o seu número 2 se parece com um V e você usa o indicador e o dedo médio para isso, provavelmente pertence à cultura americana ou chinesa. Se você usou o indicador e o polegar, provavelmente é europeu. O número 3 também é mostrado de forma diferente em várias culturas. Enquanto as pessoas na China e nos Estados Unidos usam os dedos anelar, médio e indicador para fazer isso, as pessoas na Europa usam os dedos polegar, indicador e médio. Para o número 4, não há muitas opções. Pessoas de diferentes partes do mundo usam todos os dedos, exceto o polegar, para mostrar o 4. O mesmo acontece com o número 5, mostrando todos os 5 dedos que temos. Mas há um lugar único no mundo onde tudo está um pouco de cabeça para baixo. Não estou falando da Austrália. Quando se trata de gestos com as mãos, é o Japão que nos deixa perplexos. Veja bem, enquanto a maioria das pessoas costuma mostrar os dedos para manifestar um determinado número, os japoneses fazem o contrário. O número que manifestam é o número dos dedos que dobram. Observe este gesto. O único dedo dobrado aqui é o polegar, e isso pode parecer 4 para você. Para os japoneses, é 1. E aqui você pode ver que o polegar e o indicador estão dobrados, o que significa que é 2. Em seguida, você adiciona um dedo médio dobrado para mostrar 3, o dedo anelar dobrado para mostrar 4 e para mostrar 5. Tudo o que você precisa fazer é mostrar o punho. Que loucura! Mas ainda não acabou. Na Índia, as pessoas usam as linhas entre os segmentos dos dedos para contar, com cada dígito representando 4 números e a mão inteira representando 20. Em algumas regiões de língua bantu da África Oriental, como a Tanzânia, as pessoas usam as duas mãos simetricamente para contar o máximo possível. Por exemplo, elas usam os dedos indicador, médio e anelar de ambas as mãos para representar 6. Além disso, o povo Pami do norte do México conta com os nós dos dedos, enquanto a extinta língua Yuki, na Califórnia, usava os espaços entre os dedos para contar. Saber como contar em diferentes culturas é legal, mas lembre-se de que sempre que visitar um novo país, você deve ser muito cauteloso com seus gestos. Algo que pode parecer doce e inocente em sua cultura, pode ser terrivelmente insultante em outra cultura. Por exemplo, o polegar para cima tem algo de ruim? Na verdade, ele pode significar coisas bem desagradáveis no Irã. Sim, se você mostrar o polegar para cima como um sinal de agradecimento lá, corre o risco de ser mal interpretado. No entanto, a maioria das pessoas certamente entenderá que você é apenas um turista tentando ser simpático. Portanto, não guardará rancor de você. Apontar algo com o dedo indicador não é realmente um sinal de boas maneiras, mas na Malásia isso é especialmente rude. Portanto, se quiser mostrar algo com o dedo, use o polegar, de preferência o polegar direito, para garantir a segurança. Tenha muito cuidado quando quiser pedir para alguém se aproximar de você na Ásia, especialmente nas Filipinas. Um gesto inocente como "venha aqui" pode ser mal interpretado na Ásia e até levar à prisão se for usado para chamar alguém nas Filipinas. Portanto, é melhor usar esses gestos lá apenas para cães. Até mesmo olhar para o relógio pode ser facilmente mal interpretado, dependendo do país em que você o fizer. Embora isso não seja um problema na Europa ou nos Estados Unidos, onde algumas pessoas ainda possam se sentir ofendidas, no Oriente Médio é totalmente inaceitável. Lá, uma conversa deve ter seu curso natural, e você não pode encerrá-la abruptamente no meio se estiver ficando sem tempo. Outro gesto inocente que tem um lado sombrio é o sinal de OK.
Nos países de língua inglesa, as pessoas o interpretam de forma positiva, mas se você fizer isso na América Latina ou na França, será extremamente rude. As pessoas na Nova Zelândia usam esse sinal para indicar que alguém é preguiçoso e na Austrália, o sinal de OK significa 0. Bem, não estou surpreso. Até mesmo a comunicação básica, como acenar com a cabeça para dizer sim e balançar a cabeça para dizer não, pode ser invertida em determinadas regiões, como nos Balcãs, onde o aceno para os lados significa sim e para cima e para baixo significa não, em países como a Albânia e a Bulgária. Os gestos podem significar coisas, noções e reações distintas, mas também são uma parte importante dos idiomas. Estou falando italiano. É claro que há palavras mais do que suficientes nesse belo idioma para expressar o que você quiser, mas você pode incrementar com alguns gestos. Quero dizer, existem até emojis de origem italiana, como este. A propósito, você sabe o que ele significa? Parece que muitas vezes ele é mal interpretado nas mídias sociais. Bem, os dedos apertados significam o que você quer. Algum significado extra foi adicionado mais tarde, e hoje as pessoas o usam nas mídias sociais para discutir qualquer coisa em italiano, ou podem mostrar que estão impressionadas com algo usando esse emoji também. Em italiano, se você juntar os dedos indicadores de ambas as mãos e batê-los juntos, significa que está falando de duas pessoas, ou até mesmo de duas coisas que se dão bem. Essa é bastante conveniente, não é? Em vez de dizer, vocês dois estão se dando bem, você pode simplesmente bater os dedos juntos. Além disso, o gesto em italiano pode ajudá-lo a substituir não apenas suas emoções, mas até mesmo substantivos. Veja aqui, este sinal significa dinheiro. Sim, você pode aprender a palavra italiana soldi, que é dinheiro. Mas pode esfregar o polegar, o indicador e o dedo médio juntos e obter o mesmo significado. Portanto, como você pode ver, gesticular pode ser muito legal e ajudar a temperar sua conversa básica. Entretanto, as ações falam mais alto do que as palavras. Está entendendo o que estou querendo dizer? Bem, esse tempero de gestos, na verdade, às vezes é mais importante do que o que você diz. De acordo com pesquisas, cerca de 80 a 90% da ideia que você quer transmitir está na parte não verbal. Veja por que a chamada linguagem corporal é tão importante. Apesar de muitas diferenças culturais, expressões faciais como raiva, alegria, tristeza, nojo, surpresa e medo são universais em todo o mundo. Entretanto, outros comportamentos não verbais, como o contato visual, podem variar muito entre as culturas. Nos Estados Unidos, o contato visual é visto como respeitoso, mas em algumas culturas do Oriente Médio e da Ásia, ele é evitado para prevenir mal-entendidos relacionados a interesse romântico ou desconforto social. Portanto, para entender melhor as pessoas, precisamos ouvi-las e ler sua linguagem corporal. Existe até uma coisa chamada QE. Não confunda com QI. O QE é a inteligência emocional e está ligado à capacidade de ler a linguagem corporal das outras pessoas e de se expressar melhor. Alguns especialistas afirmam que os gestos podem ajudar a aumentar o valor da nossa mensagem em 60%. Portanto, caso esteja tendo dificuldades para manifestar algo, tente introduzir mais gestos em sua rotina de fala. Houve um experimento que avaliou os TED Talkers. Os menos populares fizeram cerca de 272 gestos com as mãos durante a palestra de 18 minutos. Adivinhem quantos gestos os palestrantes mais populares usaram? Cerca de 465, quase o dobro. Sim, pode parecer que esse número é muito alto e que essas pessoas não pararam de agitar as mãos. Quero dizer, 18 minutos são 1080 segundos. E acontece que eles fizeram praticamente um gesto a cada 2 segundos. Mas funcionou! Há muito tempo que voar se tornou rotina para muitas pessoas. Mesmo os passageiros frequentes às vezes não sabem sobre coisas que nunca devem ser feitas a bordo. Nada de pés descalços, por exemplo. Esse é um dos maiores nãos das viagens aéreas. Mesmo se omitirmos o tópico odores desagradáveis, imagine várias centenas de pessoas tirando os sapatos e as meias de uma só vez. O piso da aeronave é imundo. Viajantes com problemas contagiosos nos pés podem ter andado pelos corredores descalços antes de você. É provável que haja muita sujeira deixada pelos passageiros anteriores. E nem me fale sobre o chão dos banheiros. Se seus pés precisam de liberdade, tire os sapatos, mas pelo menos use meias. Ou leve um par de chinelos. Lembre que o ar pressurizado na cabine de passageiros é tão seco quanto no deserto do Saara, com apenas cerca de 20% de umidade. É por isso que sua pele talvez sinta desconforto após um voo. Mas não faria mais sentido instalar vários umidificadores que pudessem adicionar um pouco de umidade? O problema é que essa carga extra custaria muito dinheiro às companhias aéreas. Além disso, a estrutura do avião é feita principalmente de alumínio e outros metais, e o ar úmido pode causar corrosão. Portanto, não esqueça de levar um hidratante e usá-lo durante a viagem lá em cima.
Sempre prenda sua mesinha assim que a aeronave começar a se mover na pista e nunca a abaixe durante a decolagem e aterrissagem. É uma medida de segurança que garante que todos tenham um caminho livre em caso de evacuação de emergência. Outra coisa, mantenha seu assento na posição vertical durante a partida e o pouso. Em primeiro lugar, um assento reclinado pode retardar seriamente uma evacuação de emergência, pois bloqueará uma pessoa sentada atrás. Sem contar que, quanto mais inclinado você estiver, mais difícil será entrar na posição de apoio durante uma aterrissagem de emergência. Tente evitar cochilar durante ou logo após a partida ou a chegada. Por um lado, não é a melhor coisa para sua saúde. O principal problema é que a pressão do ar dentro da cabine muda muito rapidamente durante essas fases. Isso, por sua vez, afeta a pressão em seus ouvidos. É importante estar alerta durante esse período para relaxar e abrir os ouvidos, por exemplo, bocejando ou engolindo com frequência. Chiclete funciona no meu caso. Claro, se estiver dormindo, não faça isso, pois pode ter danos permanentes. E há uma questão de segurança. A maioria dos acidentes acontece durante a decolagem e pouso. Se estiver dormindo nesses estágios, pode não estar alerta e consciente o suficiente se ocorrer uma emergência. Agora, a próxima recomendação vem da Agência de Proteção Ambiental Americana. Segundo ela, você talvez queira pular bebidas quentes durante uma viagem. A água usada para fazer chá ou café não vem de garrafas, e sim da torneira normal. E os tanques dos aviões costumam ser velhos e cheios de bactérias. Em 2004, houve um estudo que constatou que mais de 12% das amostras de água continham bactérias nocivas. Mas se você ainda decidir tomar uma xícara de bebida quente, nunca se sirva sozinho. Os comissários de bordo são treinados para lidar com essa tarefa em corredores lotados durante o trajeto, e não queimarão acidentalmente você ou outros passageiros. Provavelmente é melhor não pedir Coca-Cola também. A pressão da cabine muito baixa no ar causa muita espuma. Por motivos estéticos, os comissários não querem servir um copo cheio de espuma. É por essa razão que eles enchem apenas metade, esperam que as bolhas assentem e terminam de despejar. É algo que pode levar séculos. Mantenha a ventilação aberta. Dessa forma, você minimizará a propagação de germes. Os aviões têm filtros de ar de alta qualidade. Eles capturam até 99% de todos os micro-organismos transportados pelo ar. Então, você deve estar seguro lá. Mas certifique-se de limpar a mesa da bandeja. Com 8 vezes mais bactérias do que o botão da descarga, é o lugar mais sujo a bordo. Outra coisa a se evitar é encostar a cabeça na janela se tiver um assento ali. Você nunca sabe quem ocupou seu assento antes, e de qualquer forma, é provável que o vidro esteja coberto de germes. Diga não às sandálias sem encosto e sapatos de salto alto em um voo. Existem razões de segurança sérias para essa aqui. O fato é que esses dois tipos de calçados dificultam muito uma eventual evacuação rápida. Se você usar saltos altos, de qualquer maneira terá que deixá-los para trás caso a tripulação ative os escorregadores de emergência durante uma evacuação. É muito provável que os saltos danifiquem o acessório, então eles serão descartados. Agora pergunte-se, você realmente gostaria de fugir do avião sem nada no pé? Eu vou responder essa: não. Prefira calçados resistentes com uma sola robusta. Neste caso, você não pisará no asfalto quente ou no mato sem proteção. Não coloque objetos pesados nos compartimentos superiores. É capaz que suas coisas sejam jogadas durante uma turbulência severa, e ao cair podem ferir você e outros passageiros. É por isso que, se for difícil levantar algo para a parte de cima, é melhor colocar embaixo do assento ou despachar. Não culpe os pilotos pelo pouso forçado. Quando acontece durante um mau tempo, pode ser intencional. Se a pista estiver coberta de água ou neve, o avião deve tocar o solo com força para quebrar a camada de água e evitar a aquaplanagem. Caso contrário, a água pode fazer o papel de lubrificante e a aeronave não conseguirá frear nem responder a nenhum controle. Implantar um escorregador quando não há emergência é uma péssima ideia. Isso causa atrasos de 1 hora e custam às companhias aéreas milhares de dólares para embalar o equipamento intacto de volta em seu container. Por que alguém faria tal coisa? Aparentemente, há quem ache que isso vai ajudar a sair do avião mais rápido. Bem, é uma estupidez. Não seja uma dessas pessoas, apenas tenha em mente que não é assim que funciona. Não ignore as instruções da tripulação de cabine para abrir as persianas durante a decolagem e o pouso. Dessa forma, os comissários conseguem ver o que está acontecendo lá fora, avaliar a situação e agir rapidamente, organizando a evacuação. Por exemplo, se houver um incêndio de um lado, eles redirecionarão os passageiros para a outra porta.
Evite levar desodorantes em spray ou creme de barbear na bagagem de mão. Ambos tendem a explodir durante o voo e, portanto, não são permitidos a bordo. Uma ideia muito melhor é optar por desodorantes em bastão. Você também não deve manter carregadores portáteis em sua bagagem despachada. E se quiser levar um a bordo, a capacidade não deve ultrapassar 20.000 mAh. Além disso, você não deve usá-los durante a viagem, pois podem pegar fogo. Em geral, as baterias de lítio são seguras de usar, mas como são de alta energia, podem incendiar se não forem tratadas com cuidado, mal utilizadas ou se houver falha de fabricação. Elas foram a causa de alguns incêndios a bordo, bem como durante o manuseio em solo. Não se preocupe com os scanners do aeroporto, eles não prejudicam a saúde. Caso contrário, os funcionários não seriam autorizados a ficar perto deles sem roupas especiais. Mesmo ao passar por um scanner de bagagem, o risco é mínimo. E o último, não haja como um tolo a bordo. Comporte-se. Eu sei que sim, e nunca tente pousar um avião sozinho. Não ria, não é brincadeira. Nos filmes costumam nos mostrar que algo acontece com os pilotos e eles não conseguem pousar. E é aí que o personagem principal, uma pessoa muito habilidosa, começa seu jogo. Infelizmente é quase impossível fazer isso na vida real. Mesmo que uma pessoa seja um gênio, goste de simuladores de computador que correspondam 100% ao modelo real de uma aeronave e esteja pronta para seguir todas as instruções do solo, ela provavelmente falhará por um simples aspecto: o estresse. É verdade que houve casos ao longo da história em que amadores pousaram pequenas aeronaves particulares após a incapacitação de um piloto. No entanto, nunca houve um caso de não piloto pousando um avião comercial de passageiros, só em filmes. Você faz o check-in no seu quarto de hotel, conecta-se ao Wi-Fi, pula na cama e publica 15 fotos da sua nova janela. Quando a onda inicial de empolgação passa, você percebe uma luz suspeita piscando na sua grande TV. Será que alguém está te observando? Ou você acabou de ver muitos filmes de espionagem? Bem, câmeras escondidas vêm em todas as formas e tamanhos. As grandes são fáceis de detectar, mas as pequenas podem ser realmente sorrateiras e discretas. Elas podem estar escondidas atrás de móveis, em decorações ou aberturas de ventilação e em qualquer outro lugar que seja difícil de perceber. Existem até algumas especiais que podem ser colocadas em objetos comuns do dia a dia, como despertadores, porta-retratos, vasos e luminárias. Verifique se eles estão voltados para um ângulo estranho ou se estão posicionados para obter a melhor visão de sua cama ou banheiro. A maneira mais fácil de identificar uma câmera oculta é procurar o reflexo da lente, pois todas têm isso. Apague as luzes e vasculhe lentamente a sala com uma lanterna, apontador laser ou um detector especial de câmera espiã sem fio, que vem com luzes de varredura infravermelhas e uma para iluminar. Ao encontrar um ponto vermelho reflexivo, você deve ligar a lanterna para ajudar a verificar se há uma câmera. Definitivamente, confira as aberturas junto com quaisquer outros orifícios e lacunas nas paredes ou no teto. Alguns detectores avançados até mostram o que a câmera está vendo, facilitando a identificação e a desativação. Eles funcionam apenas nas que estão ligadas e operando normalmente. Seu celular também pode ajudar a encontrar algumas ameaças ocultas. Ligue o Bluetooth e caminhe. Veja se algum dispositivo desconhecido aparece na tela. Outra ideia é instalar um aplicativo de scanner de rede que mostre todos os aparelhos conectados à rede Wi-Fi que você está usando no hotel. Quando terminar a varredura, estude a lista para ver se há nomes do tipo câmera IP ou cam. Além disso, você pode pôr o celular no modo selfie, desligar a luz e fechar as cortinas e olhar ao redor da sala lentamente enquanto foca na tela. Fique de olho nas luzes roxas ou brancas nela. Outra alternativa é brincar de detetive um pouco mais e ligar para um amigo ou alguém da família e começar a andar pelo quarto. As câmeras secretas devem emitir uma espécie de radiofrequência. Isso provavelmente irá interferir no sinal da chamada telefônica. Se você começar a ouvir ruídos estranhos enquanto estiver ao telefone em uma determinada área do seu cômodo, certifique-se de inspecioná-lo com cuidado. Verifique os interruptores de luz, tomadas elétricas, lâmpadas e outros objetos aos quais normalmente não prestaria atenção. Se parecerem um pouco tortos, tiverem um buraco ou parecerem mal colocados, pode ser um sinal de que alguém os adulterou. Muitos dispositivos espiões precisam de fios e quem os instalou teve que escondê-los muitas vezes atrás do rodapé. É por isso que aquele local onde o piso e a parede se encontram é outra área que deve ser vistoriada.
Saliências, falhas ou descoloração podem ser um sinal de que há um microfone escondido ali. O mesmo vale para manchas em tetos e paredes, mesmo que não sejam maiores que uma moeda. Se você encontrar uma câmera escondida ou algo que pareça suspeito, não se acanhe e informe a administração do hotel ou serviço de reservas. Não tente tocar ou mover o dispositivo sozinho. Se o estabelecimento negar tudo, entre em contato com as autoridades locais. Depois de escanear a sala em busca de câmeras, verifique os espelhos. Alguém pode estar te observando do outro lado. Primeiro, veja se ele está embutido na parede ou pode ser ajustado. Se for semi-transparente, ficará encaixado na parede. Você pode fazer um teste simples para testar o espelho. Pressione a ponta do dedo contra o vidro e empurre com firmeza suficiente para deixar uma impressão digital. Estude essa impressão. Se houver um pequeno espaço entre ela e onde deveria estar o vidro, é apenas um espelho. Em um semi-transparente, não haverá folga. Outra forma de testar se ele é semi-transparente é simplesmente dar umas batidinhas no vidro. Se alguém estiver observando você do outro lado, o objeto emitirá um som vazio. Um espelho duplo precisa de uma luz mais brilhante do outro lado do que do seu. Aproxime-se dele e coloque as mãos em concha ao redor dos olhos. Viu alguma luz atrás? Nesse caso, pode haver alguma audiência indesejada. Antes de sair do quarto ou ir para a cama, certifique-se de que todas as portas estejam bem trancadas. Por porta, entenda não apenas a da entrada, mas também a que dá para o terraço, se houver. Você pode levar uma fechadura portátil para segurança extra se for ficar no quarto. E também iniciar um pequeno projeto de bricolagem e enrolar um cinto ou uma alça de bolsa em volta do braço que fecha a porta. Aperte-o e enrole-o várias vezes para obter uma camada extra de proteção. Outra ideia para quando estiver prestes a tirar uma soneca ou dormir é construir uma pirâmide de coisas perto da porta. Copos e canecas cairão perfeitamente bem. Se alguém tentar entrar, haverá muito barulho. Os intrusos preferem a discrição, então é muito provável que desistam de roubá-lo. Se você viaja com alguns objetos de valor e não se sente à vontade para deixá-los espalhados pelo quarto, pode colocá-los no cofre. Mas como esses sistemas de segurança usam senhas em vez de fechaduras físicas, alguém do hotel precisa saber o código mestre para desbloqueá-lo apenas por precaução. Então você pode levar seu próprio cofre. Dá para encontrar aqueles que se parecem com livros na Amazon, por exemplo. Eles são feitos de metal resistente e papel texturizado e vêm com uma fechadura de combinação com espaço suficiente para guardar seu passaporte, dinheiro e joias. Caso precise deixar seu laptop no quarto e queira garantir que ninguém conecte uma unidade USB para roubar seus dados, aqui vai uma dica. Deixe uma garrafa de água ou algum outro item próximo à porta USB. Meça a distância, digamos que está a uns 3 centímetros. Para alguém conectar um dispositivo ao laptop, precisaria mover a garrafa. Você pode dar um passo adiante e deixar uma caneta paralela ao laptop sob um determinado ângulo. Dá para medi-lo com seu smartwatch ou telefone usando o aplicativo de bússola. Novamente, se alguém o mover, você saberá. Mesmo algo tão simples quanto um sinal de "por favor, não perturbe" pode ajudar a descobrir se alguém entrou no seu quarto enquanto você estava fora. Faça parecer que saiu com pressa e a placa acidentalmente ficou presa entre a porta e o batente. Se você voltar e ela estiver pendurada livremente, alguém deve ter ignorado e tentado incomodá-lo. Nesse caso, é preciso entrar em contato com a recepção e pedir para enviar alguém para acompanhá-lo enquanto entra de forma segura no quarto. Caso se preocupe com a limpeza do seu cômodo tanto quanto os seus pertences e segurança pessoal, veja esta. Os funcionários de hotéis normalmente têm até 20 quartos para cuidar em um turno de 8 horas. Isso significa que não terão mais de 30 minutos para o seu. Isso lhes dá tempo suficiente para arrumar a cama, limpar o chão do cômodo e do banheiro, esvaziar as lixeiras e tirar o pó de todas as superfícies. Mas eles raramente conseguem cuidar de objetos menores, como interruptores de luz, maçanetas de portas e gavetas e controles remotos. E sim, esses são exatamente os objetos com os quais você mais estará em contato. Eles podem realmente ter mais germes do que o banheiro.
Portanto, se quiser ter certeza de que eles não cairão em suas mãos, leve lenços antibacterianos suficientes para limpar todas essas coisas antes de tocá-las. Será que as letras SSSS da sua passagem de avião são motivo para se preocupar? O que é mais perigoso do que a turbulência? Devemos mesmo ser os primeiros a embarcar? Você está prestes a descobrir tudo isso. Você já deve ter reparado que a maioria dos aviões possui assentos azuis. Não há mistério algum nisso. As companhias aéreas optam por essa cor porque ela possui efeito calmante. O azul supostamente deixa os passageiros mais à vontade e ajuda os mais medrosos a relaxarem um pouco. Mas existe outro motivo mais prático. Manchas, sujeiras e arranhões ficam menos visíveis em tecidos azul escuros. Nunca descarte sua passagem em locais públicos. Ela contém muitas informações importantes, como o seu nome e número de passageiro frequente. Isso pode permitir que alguém olhe suas reservas futuras, mude seu assento ou até cancele seus voos. Então, a melhor forma de se livrar de uma já usada é levá-la para casa e triturá-la. Por falar nisso, se algum dia você vir as letras SSSS ou S na sua passagem, prepare-se para passar por verificações extras de segurança. Em vez das letras, pode haver também um sinal quadriculado. De qualquer forma, se houver alguns desses símbolos, sua bagagem também pode precisar passar por uma inspeção mais minuciosa. Por que podem escolher você para uma triagem secundária? Alguns dos critérios são comprar uma passagem só de ida ou pagar em dinheiro. Em alguns casos, a seleção é totalmente aleatória. Veja bem, o portão está aberto e o embarque já começou. Espera, para onde você está correndo? Não precisa ter pressa. Viajantes experientes seguem a regra sempre embarque por último. Primeiro, você não tem que perder tempo esperando em uma fila. Segundo, há menos gente na ponte de embarque e no corredor. E você passa menos tempo dentro do avião. Seu lugar já está marcado, ninguém vai tomá-lo de você. Mas existe uma exceção. Se estiver carregando uma bagagem de mão gordinha, faz sentido não deixar para embarcar por último. Caso contrário, é bem provável que o compartimento acima do seu assento já esteja cheio quando você chegar. Aí terá que guardar suas coisas em outra parte do avião. E na hora de desembarcar, terá que esperar outros passageiros saírem para só depois pegá-las. Antes de decolar e aterrissar, os comissários de bordo geralmente travam a porta do banheiro. Isso impede que ela abra em momentos inadequados. E com a mesma tranquilidade, eles podem abri-la enquanto alguém ainda está lá dentro. Veja bem, basta levantar a placa onde está escrito banheiro e mudar a alavanca para a posição destravada. Os pilotos não estão nem aí para a turbulência. É que eles já sabem que existe algo mais perigoso que ela, a corrente de ar ascendente. Na maioria dos casos, a turbulência só faz a aeronave descer alguns metros, embora para quem esteja dentro seja parecido com cair de um prédio enorme. Se a turbulência for forte o suficiente a ponto de os pilotos pedirem aos comissários para se sentarem, o avião pode baixar entre 10 e 20 metros. Casos mais extremos que isso são super raros. Mas a corrente de ar ascendente é uma grande massa de ar, parte de alguma tempestade ou outro fenômeno climático, que se move para cima. Os pilotos não veem esse tipo de corrente em seus radares à noite. E quando uma aeronave atinge uma delas, é como se você estivesse dirigindo sobre uma enorme lombada a mais de 800 km por hora. A corrente de ar ascendente também é muito traiçoeira, pois pode empurrar o avião para cima, para altitudes perigosas. Os aviões modernos possuem um sistema especial que detecta outras aeronaves, montanhas e diferentes objetos sólidos que estejam em seu caminho. A 16 km de outro avião, uma voz na cabine começa a entoar: "Tráfego, tráfego!" A 8 km de proximidade, a mesma voz começa a dar direções para os pilotos. Os jatos conseguem operar apenas com um motor, mesmo durante decolagens e pousos. A falha dos dois motores é algo que quase não se ouve falar, mas se fosse o caso, não haveria uma queda como a de uma pedra. Os pilotos teriam até 20 minutos para encontrar um local seguro para aterrissar. A forma como a cabine é pressurizada afeta muito mais suas pupilas gustativas. Você perde até 30% do paladar para coisas doces e salgadas. Ou seja, não é a comida da companhia aérea que é sem gosto. Você é que não sente o sabor dela. Também é por isso que os serviços de buffet das empresas acrescentam mais sal a temperos aos pratos que preparam. Mas sabe o que pode ajudar? Fones de ouvido que cancelam o ruído.
Sabe-se lá por quê, isso certamente tem alguma explicação científica. Não ouvir barulho algum ajuda suas pupilas gustativas. Cada um dos dins que você ouve durante o voo tem seu próprio significado. Na maioria das companhias aéreas, o som boing, logo após a decolagem, indica que o trem de pouso está sendo retraído. 3 dins seguidos indicam mais urgência do que apenas um, e um toque alto e baixo informa à tripulação que os colegas precisam de apoio em outra parte da cabine. 3 badaladas significam que há uma séria turbulência à frente. Os comissários devem largar carrinhos de refeições, sentar e apertar os cintos. Se você tem medo de voar, escolha um assento no meio da cabine. A turbulência geralmente afeta mais as partes da frente e de trás. No meio, mais ou menos na altura das asas, não há tantas sacudidas. Pilotos e copilotos ingerem refeições diferentes. O motivo para essa precaução é muito simples. Já pensou se os dois comem a mesma coisa e sofrem alguma intoxicação alimentar? Nesse caso, não sobrará ninguém para controlar o avião. Mas se eles quiserem a mesma comida e não concordarem em comer nada diferente, existe um recurso a mais de segurança: não fazer a refeição ao mesmo tempo. Se um piloto comer e se sentir bem algumas horas depois, o outro pode ingerir a mesma comida também. Na sua opinião, qual é o lugar mais sujo dentro do avião? Não é o vaso sanitário, nem qualquer outra coisa do banheiro. Os comissários de bordo alertam que é preciso tomar cuidado redobrado com encostos de cabeça, bolsos do assento, mesinhas retráteis e cintos. Experimentos mostraram que 1/3 de todos os cintos de segurança possui leveduras de mofo. A maioria das mesas retráteis é coberta por bactérias. Os bolsos dos assentos são extremamente sujos também, mas os encostos são ainda mais. A equipe não costuma ter tempo suficiente para trocar ou desinfetá-los entre um voo e outro. Se o comandante anunciar que estão finalizando alguma papelada, significa que estão ocupados revisando o itinerário de voo ou esperando a equipe do aeroporto preparar o diário de bordo. Trata-se de um livro que contém o registro oficial de uma viagem. Alguns aviões, principalmente os que percorrem grandes distâncias, possuem quartos secretos para os membros da tripulação descansarem um pouco. Esses locais, chamados de compartimentos de descanso da tripulação, ficam na parte de trás da aeronave ou atrás do cockpit e podem ter até 10 camas confortáveis. As janelas são feitas de um acrílico super forte que reage bem a altas velocidades, e os painéis delas possuem um formato especial para que a alta pressão de dentro da cabine empurre-os contra o corpo da aeronave. Resumindo, as janelas são difíceis de quebrar. Houve uma época em que elas eram quadradas, mas a pressão se acumulava nos cantos, fazendo com que esses pontos ficassem fracos. Isso significa que cada janela quadrada tinha 4 pontos fracos. Isso as tornava suscetíveis à quebra sob o enorme estresse das grandes altitudes. Ainda bem que as de formato redondo resolveram esse problema de uma vez por todas. Essa forma distribui a pressão e reduz a probabilidade de surgirem rachaduras ou qualquer outro dano. Os aviões são atingidos por raios frequentemente, pelo menos uma vez ao ano ou a cada 1000 horas de voo. Hoje em dia, isso é totalmente seguro. A descarga elétrica simplesmente passa pelo casco de alumínio sem causar nenhum dano às aeronaves. Mas sabia que, além de serem atingidas por raios, elas também os provocam? Quando uma delas está passando dentro de uma nuvem, a fricção entre a fuselagem e o ar cria eletricidade estática, e às vezes isso pode causar relâmpagos. Você prepara um pacote de pipoca no micro-ondas e restam pequenos grãos não estourados. Você pode se livrar deles antes de abrir o pacote. Está vendo este pequeno orifício em cima? Sacuda o pacote sobre um prato e todos os grãos cairão pelo buraco. É muito melhor retirar os adesivos não de baixo para cima, mas arrancá-los lateralmente. Dessa forma, o papel permanece plano e a parte de baixo não dobra. Descasque a banana começando por cima, para não ter que apertar o fundo da fruta. O orifício do cabo da panela pode ser usado não apenas para pendurá-la na parede. Você pode inserir uma colher neste orifício enquanto prepara uma sopa. Recipientes de papelão com comida chinesa podem ser abertos de forma que as 4 laterais de papel fiquem planas sobre a mesa. Então, tudo o que você precisa fazer é desdobrar o recipiente. Assim, obterá um prato e a comida quente esfriará mais rápido. Uma maneira fácil de descascar uma laranja é cortar o topo e a base da fruta, depois cortar ao meio e em seguida abri-la. Quase todas as pessoas usam o travesseiro de viagem de forma errada.
Normalmente, as duas extremidades da almofada em forma de U são direcionadas para frente. A posição correta é virar a almofada para o outro lado. O arco deve ficar sob o queixo e as duas pontas devem ficar voltadas para trás. Seu pescoço ficará muito mais confortável nessa posição e você terá uma ótima soneca. Seu ventilador de teto tem 2 modos, para inverno e verão. Você precisa encontrar o interruptor no ventilador. Mude para cima para iniciar o modo de inverno ou para baixo para o modo de verão. No modo de verão, o ventilador sopra o ar para baixo, enquanto sobra para cima no modo de inverno. De acordo com as regras de etiqueta, primeiro deve-se dar preferência para quem sai da sala, prédio ou elevador, para só depois poder entrar. Primeiro, eles saem e só então você entra. Se você está dentro, então você sai primeiro. Essa regra simples ajudará a evitar colisões. Em restaurantes e cafés, sempre há palitos na mesa. A maioria das pessoas os usa incorretamente ao palitar os dentes imediatamente após comer. A maneira correta e educada é ir ao banheiro e tirar com cuidado todos os restos de comida da boca. Esta é a maneira certa de amarrar um saco de lixo sem deixar esse furinho em cima. Não amarre essas tiras finas juntas. Segure-as, faça um nó, enrole-as em volta do nó através do laço, e aqui você tem uma vedação firme. Para secar bem os tênis na secadora, você precisa amarrar os cadarços e colocá-los dentro da secadora, deixando as pontas dos cadarços para fora. Feche a porta para que prenda os cadarços. Feito! Os fones de ouvido com fio se adaptam muito melhor ao ouvido se você os colocar de forma que as extremidades com fio estejam voltadas para cima. Em seguida, o fio pode ser colocado ao redor da orelha. Assim, seus fones não cairão. O grampo de cabelo deve ser colocado com o lado ondulado voltado para a cabeça, para que não caia do seu cabelo. Não escove os dentes com uma escova de dentes elétrica fazendo movimentos rápidos, pois ela deve passar suavemente pelos dentes. Você pode rasgar o sachê de açúcar com somente uma das mãos. Segure o sachê em cima de uma caneca. Basta colocá-lo sobre o indicador e o dedo médio, e em seguida, pressionar o polegar no meio do sachê. Ele partirá ao meio e o açúcar será derramado na xícara. Quando servir suco ou leite, mantenha o orifício da caixa para cima, acima do copo. Assim, haverá menos respingos. Você está de óculos escuros e entra em uma sala. Onde vai escondê-los? Você os deixa na cabeça, pendura no colarinho da camisa ou guarda no bolso? A melhor maneira é colocar os óculos no bolso da camisa, pois as lentes ficarão ali dentro e apenas uma haste para fora do bolso. Seus óculos ficarão seguros ali e as lentes estarão protegidas contra danos. Ao dar descarga, baixe sempre a tampa do vaso sanitário. Pequenas partículas imperceptíveis de água suja e germes respingam ao pressionar o botão de descarga se a tampa for mantida aberta. Você não precisa rasgar o invólucro de plástico da pastilha da máquina de lavar louça e amassá-lo. Basta colocar a pastilha na máquina e fechar. A água vai dissolver a embalagem. Isso não funciona com todas as marcas que existem, portanto, verifique as instruções. O compartimento embaixo do fogão não está sendo utilizado da forma adequada se você estiver só colocando panelas e frigideiras no seu interior. Dá para colocar pratos com comida lá. O calor do forno manterá os alimentos quentes. Isso é útil quando você está esperando por convidados que estão atrasados. Quase todo mundo tem um desentupidor redondo feito de borracha. Nos filmes, vimos muitas vezes como ele é usado para desentupir o vaso sanitário. Na verdade, ele é necessário para desentupir a pia. Para o vaso, você precisa usar outro êmbolo especial. Você está comendo taco e todo o recheio está caindo pela lateral. Coloque outra tortilha em um prato. Todo o recheio cairá nela e, portanto, você terá outro pequeno taco. Usando um descascador de vegetais, a maioria das pessoas faz apenas um movimento para frente para cortar a casca. Em seguida, elas colocam a lâmina de volta e cortam a casca novamente. Você pode cortar a casca na direção oposta e mover o descascador para frente e para trás. Será mais rápido e eficiente. Não prenda a faixa do roupão nas costas. Puxe-a para fora e enrole em um laço na lateral da sua barriga. Depois disso, amarre a faixa como quiser. Dessa forma, o roupão ficará mais confortável no corpo. A maioria de nós usa as proteções de papel para assento sanitário de maneira incorreta. A maneira certa é colocar o papel de forma que o lado redondo do meio fique voltado para a parte de trás do vaso sanitário. As propagandas nos mostram que precisamos cobrir toda a superfície da escova com pasta de dentes. Uma quantia do tamanho de uma ervilha é suficiente para escovar os dentes. As empresas querem que você use a pasta rapidamente e compre outra, por isso mostram essa maneira errada e antieconômica.
Temos aplicado o desodorante errado esse tempo todo. A maneira mais eficaz de usar desodorante é aplicá-lo à noite, antes de ir para a cama. A maneira mais fácil de tirar a casca do alho é colocando-o no micro-ondas. Corte a parte superior e coloque o alho no micro-ondas por 20 a 30 segundos. Feito, a casca sairá facilmente. A maioria das pessoas corta a pizza do meio para a borda. O recheio sai sempre da massa e é preciso fazer muitos cortes. A maneira correta e conveniente é cortar a pizza transversalmente, de uma borda a outra. Você só precisa de 2 cortes para dividi-la em 4 pedaços, 3 cortes para dividir em 6, e assim por diante. Você sabia que não é necessário embrulhar a mala com uma película protetora de plástico? Você pode apenas colocar uma camiseta nela. Certifique-se de que a alça fique para fora da gola. E não se esqueça de fazer um pequeno corte para a alça lateral. A mesa fixada no assento do avião também pode ser usada como rede para os pés. Basta amarrar um cinto, um cobertor ou uma toalha em volta da mesa e pendurar as pernas. Para ir para uma letra ou palavra necessária na tela do telefone, não é necessário pressionar o dedo na área de texto. Pressione o botão de espaço e segure-o para controlar o cursor. Funciona em todos os iPhones. A função Spotlight no seu Mac foi projetada não apenas para pesquisa rápida de arquivos e aplicativos. Você pode usar a barra de pesquisa como uma nova calculadora. Basta inserir uma equação matemática que você precisa resolver. O Spotlight também usa dados do dicionário interno. Insira qualquer palavra e obtenha dados do dicionário sobre esta palavra. Se você está com fome e não sabe o que pedir em um restaurante, existem aplicativos especiais para ajudar. Eles mostram a aparência, o tamanho e o peso do prato.